A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 4. Este Salmo, ele foi escrito no mesmo contexto que foi escrito o Salmo de número 3. Veja que o Salmo de número 3, Davi termina fazendo uma oração. E aqui Davi ainda continua orando a Deus. Davi ainda está angustiado por causa do seu filho Absalão. Então este salmo ele é uma continuidade do salmo de número 3. Pegue sua Bíblia, vamos ler junto comigo. Vai dizer assim: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então Davi está na angústia, está angustiado e está dizendo: ouve a minha oração quando eu clamo. Então Deus, ele ouve a sua oração quando você clama. No momento de angústia, clame ao Senhor, porque Ele está atento para ouvir a sua oração. No verso 2, Davi vai dizer: ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame, amareis a vaidade e buscareis a mentira? Então esses homens aqui, aqueles homens que passaram para o lado de Absalão, aqueles homens que se levantaram para apontar Davi. Então Davi está dizendo: estes homens amaram mais a mentira, mais a vaidade, porque Absalão colocou muitas coisas na cabeça daquele povo. Então eles acreditaram na conversa de Absalão. Então por isso que Davi está dizendo: esses homens amaram mais a mentira do que a Deus. Amaram a mentira, estão preferindo acusar Davi e apontar. Mas ele vai dizer, no verso 3, sabeis, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Então Davi vai dizer, esses homens estão acusando, mas ele vai dizer, mas o Senhor sabe distinguir o piedoso. O Senhor sabe separar quem está buscando e quem está do lado da mentira. E Davi vai dizer, mas eu tenho confiança que quando eu clamo, o Senhor está me ouvindo. Então o Senhor, ele ouve aquele que está clamando. Muitos podem se levantar, mas só que Deus está vendo. E ele sabe distinguir quem está fazendo bem e quem está fazendo mal. No verso 4, ele vai dizer, irai-vos e não pequei, consultai-vos no travesseiro o coração e sossegai. Então, Davi vai dizer, pode se irar. O ser humano, ele se ira. Ele vai dizer, irai-vos. Acredito eu que naquele momento que ele estava passando, ele se irou. Mas ele não pecou contra eles, porque ele entregou nas mãos de Deus. Então ele vai dizer, irai-vos, mas não pequeis. Para que quando deite a cabeça no travesseiro, ele possa dormir. Então, eu e você, nós não somos livres de se irar. Nós podemos até se irar, mas nós não podemos colocar as nossas mãos para consumir aquela mentira, aquela ira, praticar aquela ira. Nós não podemos praticar. Aquela ira não pode descer para o nosso coração, para que quando nós deitar, nós possamos dormir sossegado. E no verso 6, vai dizer assim, no verso 5, vai dizer assim, oferecei-vos sacrifício de justiça e confiais no Senhor. Davi, ele vai dizer, ofereça sacrifício de justiça. Sabe por quê? Porque tem muitos que oferecem sacrifício de tolo. Tem muitos que se levantam, tem muitos que até faz campanha, sobe monte, para ver o mal do seu irmão, que nem aquelas pessoas estavam querendo ver o mal de Davi. E tem vezes que até pede força a Deus, pede oração a Deus para que ora em favor daquelas pessoas, para aquelas pessoas se dar mal. Mas Davi está dizendo, faça sacrifício de louvor e não de tolo. Sacrifício de tolo é você orar para que uma pessoa se dê mal, ou então é você querer o lugar daquela outra pessoa, como Absalão quis o lugar de seu pai. Você não pode se levantar para querer o lugar de outra pessoa, querer o que é do outro, e muitas das vezes ainda fazer campanha
pedir a Deus para estar no lugar daquela pessoa é sacrifício de tolo. Então Davi está dizendo, faça sacrifício de louvor, faça sacrifício de justiça, e assim Deus vai ouvir. Porque ele vai dizer, oferecer sacrifício de justiça e confiar no Senhor. Então você só pode confiar que Deus vai lhe ouvir se você fizer sacrifício de justiça. Não peça o que é de outra pessoa, porque Deus não vai lhe ouvir. E no verso 6 vai dizer, há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Levanta-te, Senhor, sobre nós, a luz do teu rosto. Então o Senhor é aquele que levanta sobre nós a sua luz. Ele faz resplandecer sobre nós. Ele faz resplandecer sobre eu e sobre você a luz dele. E é só ele que faz nós conhecer o verdadeiro caminho. O verdadeiro caminho, só quem mostra é Deus. Para onde nós seguir o caminho certo, é somente Deus que nos guia por esse caminho. E ele faz nos resplandecer a sua luz sobre nós, para que onde nós esteja, as pessoas reconheçam que nós temos um Deus, que nós temos Jesus na nossa vida. O crente, por onde ele passa, ele reflete a luz de Jesus que está em nós, que está nas pessoas que seguem a ele. O crente tem que ter essa luz para refletir. No verso 7, mas a alegria me puseste no coração, mais do que a alegria deles, quando há fartura de cereais e de vinho. Então, Davi vai dizer, Deus colocou a alegria no coração dele mais do que aquele povo, quando ele estava colhendo cereais, vinho. Mas Davi está dizendo, eles estão fazendo isso, eles têm fartura de vinho, de cereais, mais do que eu, só que eles não têm a alegria. Deus tinha colocado a alegria no coração de Davi mais do que no coração deles. Veja que o mundo pode ter tudo o que quiser. O mundo pode ter dinheiro, o mundo pode ter bens, pode ter recurso, mas não tem a alegria. Porque a alegria no nosso coração, quem coloca é Deus. E Deus, ele coloca a alegria no coração daquelas pessoas que o buscam. Mas daquelas que não buscam, que acham que o dinheiro é tudo, não tem a alegria. Se você não tiver a alegria de Deus, você é uma vida triste. E Davi vai dizer assim para terminar, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então Davi mais uma vez vai falar que ele vai se deitar e que ele vai dormir e repousar em segurança. Porque só o Senhor é aquele que dá o sono, é aquele que faz repousar em segurança. Então Davi está dizendo, este povo se levanta contra mim, este povo pode ter tudo, mas eu tenho a alegria de Deus. Deus coloca a alegria na minha vida e eu consigo deitar e eu consigo dormir e repousar em segurança. Porque Davi tinha confiança em Deus. E que eu e você, nós possamos ter essa confiança. Muitos podem se levantar, mas confie em Deus. Confie somente em Deus. O mundo pode te apontar. O mundo pode até te diminuir, dizendo que você não tem nada. Porque muitas pessoas se acham porque tem as coisas. E talvez aquela outra não tem. Mas só que a alegria, que é o principal. Talvez aquele que não tem nada tenha a alegria de Deus. Mas aquele que tem tudo, as coisas desse mundo, não tem a alegria. Isso é o que importa, é você ter a alegria de Deus. Você pode não ter nada, mas se você tiver Deus, já é tudo na sua vida. Então, este foi o Salmo de número 4. Salmo de número 4, que fala da confiança em Deus. Então, confie em Deus. No momento de tribulação, no momento de angústia, confie em Deus. E clame a Deus, que assim como ele ouviu a oração de Davi, ele te ouve também. Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.